Olá, eu sou o professor Antero Sá, este é o curso Professor Antero Sá e vamos continuar o curso de língua portuguesa para o concurso da Polícia Militar 2016 do Estado do Pará. Vamos continuar nosso curso agora com o tópico 2 e com o tópico 3. O tópico 2 e o tópico 3 são específicos para o concurso de soldado, mas sugiro, quem vai fazer prova de oficial deve assistir a essas aulas, pois sinônimo, antônimo, sentido próprio e sentido figurado são tópicos que envolvem a leitura, a compreensão, a apreensão, a interpretação de texto, certo? Então vamos continuar nosso curso na linguagem FADESP, no estilo FADESP e aplicando as técnicas professor Antero Sá. Vamos lá? De olho na tela. Então, muito bem, a nossa aula 2, dando continuidade ao curso, vai abordar o tópico 2, sinônimos e antônimos, e o tópico 3, sentido próprio e figurado das palavras, apresentando a você como a FADESP explora esses assuntos. Vamos? Sinônimos e antônimos. Sinônimos vem do processo da sinonímia. Sinônimos são palavras ou expressões, frases ou até textos de mesmo sentido, de mesmo significado, ou sentido aproximado ou significado aproximado, como os exemplos abaixo. Absurdo é sinônimo de ilógico, contrassenso, ridículo, sem razão. Renitente é sinônimo de pertinaz, obstinado, insistente, teimoso. Elidir é sinônimo de suprimir, cortar, expungir, omitir, eliminar. Ilidir é sinônimo de refutar, rebater, contestar, contradizer. Lide é sinônimo de duelo, combate, luta, peleja. Forjar é sinônimo de adulterar, falsificar, forjicar, manipular, fabricar. Intrínseco é sinônimo de inerente, específico, próprio, peculiar, além de outros sinônimos que possam existir na língua dessas palavras. E detalhe, há palavras desse rol de sinônimos que já vieram em provas da FADESP. Esteja você atento, certo? Continuando, para o processo da antonímia. O processo da antonímia é o uso de antônimos. Antônimos são palavras ou expressões, ou frases, ou até textos, com sentido ou significado contrário, como alto, baixo, noite e dia, grande e pequeno, certo? Então vamos lá para essa lista de antônimos. Absurdo é antônimo de lógico, senso, coerente. Renitente é antônimo de renunciador, paciente, desistente. Longo é antônimo de curto, diminuto, pequeno, reduzido. Lacônico é antônimo de extenso, prolixo, difuso, redundante. Tudo ok até aqui? Muito bem. Então vamos passar para o tópico 3, sentido próprio e figurado das palavras. O sentido próprio é quando as palavras ou expressões são usadas por nós falantes para indicar propriamente o ser ou a coisa que devem indicar pela própria natureza da língua. É o sentido literal, é o sentido denotativo, como neste exemplo. Este exemplo trata de problemas enfrentados pela população, tratando de fato sofrido pela população. Um dos principais problemas enfrentados pela população é o desprovimento dos serviços de saneamento básico e coleta de lixo. Praticamente todos os estados apresentam índices muito baixos de saneamento básico. Veja que o texto está tratando de fato de problemas sofridos pela população, portanto o texto é construído com linguagem denotativa, com palavras usadas em sentido próprio, certo? Então, muito bem, passando para o sentido figurado. O sentido figurado é quando as palavras ou expressões são usadas não para indicar propriamente o ser ou a coisa que deveriam indicar, mas sim para representar ideias. Portanto, o sentido figurado é o uso das palavras ou expressões em sentido representativo, conotativo, metafórico, não literal. É o sentido figurado muito usado por nós no nosso dia a dia. Vejamos o exemplo. Meu amor era um rio, meu amor era rio, e o teu não formava uma fina cascata.
meu amor era de raça e o teu simplesmente o vira-lata. Eu pergunto a você, rio é amor? A palavra rio desse poema, que é uma música paraense, conhecida por todos nós paraenses, rio aí significa rio, propriamente dito? Não. Então, a palavra rio foi usada em sentido figurado. E o teu não formava uma fina cascata. Amor já é cascata? Claro que não. A palavra cascata não está sendo usada para indicar propriamente cascata. E a palavra fina não está indicando dimensão. Não está tratando de algo grosso ou fino. Portanto, a palavra fina e a palavra cascata foram também usadas em sentido figurado. Meu amor era de raça. Amor não é cachorro, não é cavalo, não é gato, não é bicho. Para ter raça, para ser de raça. Portanto, a palavra raça não está indicando propriamente raça. Logo, está em sentido figurado. Em sentido não literal. Conotativo. Metafórico, portanto. E o teu simplesmente o vira-lata. Novamente, desde quando o amor é vira-lata? A palavra vira-lata não está sendo usada para indicar propriamente uma raça. Que no caso o cachorro vira-lata é uma raça. Um exemplo. Mas sim para representar uma ideia. Portanto, também em linguagem figurada. Tudo tranquilo? Tudo resolvido? Então agora precisamos começar a resolver questão de prova. Mas antes, vou mostrar para você um quadro comparativo para você reconhecer sentido próprio e figurado. Vamos lá? Vamos. Veja o excerto 1 e a imagem. Os passageiros desembarcam. E o excerto 2 e a imagem. O PMDB desembarca do governo Dilma. Pergunto a você. No excerto 1, desembarcam. No excerto 2, desembarca. Essas palavras, esses verbos estão usados com o mesmo sentido? Olhando para as imagens ajuda a interpretar. Claro que não. No excerto 1, os passageiros desembarcam. Veja as pessoas desembarcando. Portanto, o verbo desembarcam foi usado em sentido próprio, sentido literal, sentido denotativo. Já no excerto 2, governo Dilma não é barco, PMDB não está dentro de um barco, portanto o PMDB não desembarca propriamente do governo Dilma, mas sim se afasta, sai do governo Dilma, portanto desembarca no excerto 2, foi usado em sentido figurado, metafórico, não literal, em sentido conotativo. Está entendido? Ficou claro, portanto, como identificar o sentido próprio e o sentido figurado? Então agora sim, vamos para a resolução de questões da prova FADESP. Vamos nós! Resolvendo questões prova FADESP 2011, 2012 e 2016. Vamos lá? Então vamos começar a resolver. Questão 1, FADESP 2012. Título do texto. E vamos começar. Primeiro passo, comando de questão. Lembra da técnica, do procedimento, da postura? Primeiro passo, comando de questão. A palavra renitente, no título do texto, só não poderia ser substituída por. Só não poderia ser substituída. Portanto, 4 palavras podem substituir a palavra renitente do título do texto. Apenas uma não pode. Se 4 podem substituir, são 4 sinônimos da palavra renitente. Uma não pode, então uma não será sinônimo. Essa prova da FADESP trouxe 5 alternativas. Vamos lá? A palavra renitente significa insistente, significa resistente, significa incessante, significa persistente. Portanto, incessante, resistente, insistente e persistente são palavras sinônimas da palavra renitente, certo? Então, sim, 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 sim. O que quer dizer isso? Essas palavras, sim, são sinônimas, por isso podem substituir a palavra renitente. A letra E não pode, porque a palavra extemporânea não é sinônima da palavra renitente. Então você assinala que já encontramos a resposta. Professor Antero Sá, e o que significa extemporânea? Ex significa fora, afastado. Temporânea se refere a tempo. Portanto, a palavra extemporânea significa algo, um fato, uma ação, uma atitude fora de época, fora do tempo determinado. Entendido? Muito fácil. E quero fazer você lembrar. FADESP costuma explorar a questão de prova se referindo a título do texto. Esse é o exemplo. Ela
envolve título na interpretação, para dar um novo título ao texto, ou dar título ao texto e assim por diante, certo? Então, vamos continuar a resolução de questões. Questão 2. O excerto do texto que dá apoio para responder a questão 2. Primeiro passo, comando de questão. Dialogando com o comando de questão. No enunciado, isso significa que até nas unidades mais ricas, linhas 25 e 26, a expressão sublinhada poderia ser substituída. A expressão sublinhada poderia ser substituída sem alteração de sentido por. Ora, se pode ser substituída por uma, é porque uma palavrinha da alternativa é sinônimo da expressão sublinhada. E o que está sublinhado no comando da questão? O termo até. Então, vamos dar uma lida na linha 25, vamos lá? Finalizando a linha 25. Isso significa que até nas unidades mais ricas há significativos bolsões de pobreza aos quais o Estado não chega. Veja o que a linha 25 está falando. Isso significa que até nas unidades mais ricas há significativos bolsões de pobreza. Você está notando uma contradição? Ou seja, se as unidades são mais ricas, é lógico haver pobreza? Não é lógico. Então há uma contradição. Se há uma contradição, a palavrinha que pode se encaixar para relacionar ideias contrastantes é a palavra que está na letra B de bola, na alternativa B de bola mesmo. Vamos ler a linha 25 com a palavra mesmo. Isso significa que até nas unidades mais ricas há significativo bolsão de pobreza. Agora com a palavra mesmo. Isso significa que mesmo nas unidades mais ricas há significativo bolsão de pobrezas aos quais o Estado não chega. Mesmo nas unidades mais ricas existem significativos bolsões de pobreza. Você viu como cabe? Ficou coerente? Manteve a ideia do texto? Se manteve, poderia sim substituir a palavra até. Portanto, a letra B de bola não altera. Então, letra B de bola é a resposta e você preenche, certo? A letra A altera, a letra C de casa altera, a letra D de dado altera, a letra E altera. Nenhuma dessas palavras da letra A, C, D e E servem para unir ideias contrastantes que está sendo articulada na linha 25 e na linha 26. Ficou claro? Então, vamos passar para a questão 3. Questão 3. O verbo mitigar. Interessante. Vamos para o primeiro passo, comando de questão. Aí está o excerto com a linha 18 do texto, mas digo a você que nem precisaria ler o texto para resolver essa questão. O verbo mitigar, na linha 18, não poderia ser substituída por. Não poderia. Ainda uma questão da FADESP com 5 alternativas. Não poderia ser substituída por não ser sinônimo. É óbvio, já vimos. Se uma palavra pode ser substituída por outra, ou uma expressão por outra, ou uma frase por outra, é porque se trata de sinônimo, certo? Então vamos lá. Mitigar significa aliviar, atenuar, suavizar, abrandar. Portanto, aliviar poderia substituir porque é sinônimo. Atenuar poderia substituir porque é sinônimo. Suavizar poderia substituir porque é sinônimo. Abrandar poderia substituir porque é sinônimo. Então a resposta é a letra E. A letra E, acrescentar não poderia substituir mitigar, porque acrescentar não significa aliviar, atenuar, suavizar, abrandar. Se não poderia, encontramos a resposta. Não poderia, letra E. Tudo tranquilo? Tudo simples? Então vamos para a próxima questão envolvendo sinônimo. Questão 4, FADESP 2012. Você já acompanhou o comando de questão? Fiquei em silêncio para você ler. Primeiro passo, comando de questão. A reformulação do fragmento do texto que não mantém o sentido original é:
Reformulação significa fazer alteração no texto, reescrever o texto. A reescrita, a alteração pode ser feita de tal forma que altere o sentido, ou pode ser feita mantendo o sentido. No caso dessa questão da FADESP, a reformulação do fragmento do texto que não mantém o sentido, portanto que altera o sentido é. Então vamos lá, vamos ler a letra A. A letra A diz: ia só ter a visão das janelas em volta. Só ter a visão das janelas em volta significa o quê? Significa que não há outra visão, apenas a visão das janelas em volta. Esse trecho é encontrado nas linhas 2 e 3. Então vamos ler as linhas 2 e 3 e ver se não mantém o sentido. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. O que significa dizer? Que a única vista são as janelas ao redor. E olha o que a letra B de bola fala. Ia só ter a visão das janelas em volta. Que reformulação, que alteração foi feita? A palavra vista foi substituída pela palavra visão. A palavra ao redor, perdão, a expressão ao redor foi substituída pela expressão em volta. Significa a mesma coisa, o mesmo sentido, não é? Eu estou sentindo, que é a mesma mensagem. Portanto, a letra A mantém o sentido original. É para você encontrar a alternativa que não mantém o sentido original. Então, pule a letra A e vamos para a B de bola. Jogado na efêmera catarata de produtos. Linha 23. Vamos ler a linha 23. Lançado na infindável catarata dos produtos. Lançado na infindável catarata dos produtos. E letra B de bola, jogado na efêmera catarata de produtos. Qual foi a reformulação feita? A palavra lançado foi substituída pela palavra jogado. Lançado e jogado, sinônimo, certo? Não altera o sentido. Portanto, mantém o sentido. Infindável foi uma palavra substituída pela palavra efêmera. E aí aconteceu o problema. Infindável significa sem fim. E efêmera significa passageiro. Algo temporário, algo curto, de curta duração. Então a palavra efêmera altera o sentido da palavra infindável. Portanto, não mantém o sentido. Se não mantém o sentido, já encontramos a resposta. Letra B de bola é a resposta. Ao substituir a palavra infindável pela palavra efêmera, quebrou-se o vínculo, quebrou-se a informação do texto e, portanto, não mantém o sentido, certo? Então, muito bem. Professor Antero Sá, comente a letra C e a letra D de dado. Vamos lá. A tomar o café às pressas porque está atrasado. A tomar o café às pressas porque está atrasado, linha 8. Linha 8. A tomar o café correndo porque está atrasado. Correndo, você observou? Correndo foi substituído por às pressas. Ora, se toma um café correndo, toma um café às pressas, apressado. Mantém o sentido? Lógico que mantém. É sinônimo, então não marque a letra C. D de dado. A comer sanduíche porque é difícil ter tempo de almoçar. É difícil ter tempo de almoçar. Se é difícil ter tempo de almoçar, não dá para almoçar, certo? Então vamos ver na linha 9. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. Porque não dá para almoçar. Não dá para, foi uma expressão substituída por é difícil ter tempo de. Mantém o sentido. Não dá para almoçar, ou é difícil ter tempo de almoçar. Então, a letra D de dado mantém o sentido do texto, portanto, resposta letra B de bola. Tranquilo? Tudo na santa paz? Então vamos para a questão 5 da FADESP novamente. Comando de questão. Engenhoca de pneu é a nova aposta para conter zika. A palavra conter é sinônimo de. Agora a FADESP falou. Questão de 2016 da FADESP. Agora falou claramente. É sinônimo de. Conter é sinônimo de adiar? Não. Não é. Olha como você joga. Observe o jogo da linguagem no julgamento das alternativas conforme o jogo da linguagem do comando de questão.
Se ela disse a palavra conter é sinônimo, você vai jogar nas alternativas. Não é ou então é. Conter significa deter, coibir, impedir, parar e não adiar. Portanto, já achamos a resposta. Conter é sinônimo de deter? Sim, é. Então é, você escreveu é, achou a resposta, pronto. Viu como você está jogando com o comando de questão? Não é sinônimo de liberar, não é sinônimo de abranger. Posso passar para a questão 6? Então vamos lá. Questão 6. A questão 6, baseada no texto O Fracasso Civilizatório, nós já lemos em questão anterior. Como nós já lemos em questão anterior, eu vou apenas comentar as questões, as alternativas, e você depois volta e relê o texto, certo? Então vamos lá. Você deve lembrar, porque nós já lemos esse texto em questão anterior. Então vamos lá. Questão 6. Não há linguagem figurada no seguinte excerto. Não há linguagem figurada. Não há linguagem figurada. Não há. Então vamos jogar com o comando. Vamos escrever não há, se não haver. E vamos jogar há, se houver. Certo? Vamos lá. Letra A diz que são zumbis no mundo. Você lembra? Quando fala são zumbis no mundo, esse trecho se refere aos alunos que colaram textos da internet, recortaram da internet, colaram e não conseguiram formar texto, não conseguiram harmonizar, não conseguem se expressar, não conseguem entender. Ora, zumbi não é ser humano. Então os alunos não são zumbis. A palavra zumbi, portanto, zumbis, perdão, está no plural, não foi usada para indicar propriamente zumbi. Se não foi usada propriamente para indicar zumbi, está usada em linguagem figurada, portanto, na letra A, há linguagem figurada. Existe linguagem figurada, certo? Vamos para a letra B de bola. Foi uma cena surrealista. Ora, o texto é um relato de um testemunho. O autor testemunhou, presenciou um fato. Portanto, não foi uma cena surrealista, porque a palavra surrealista significa algo transcendental, fora do plano real, do plano terreno. É algo de quimera, de sonho, de imaginação, de fantasia. E o texto não está falando de sonho, de quimera, de fantasia. O texto está falando de um fato ocorrido, presenciado e testemunhado. Portanto, a palavra surrealista não foi usada em sentido próprio, então foi usada em sentido figurado. Então, há linguagem figurada na letra B de bola. Vamos para a letra C de casa. Era um quebra-cabeça maluco. O autor se referindo ao fato de os alunos recortarem texto da internet, colarem e não fazer sentido algum, não harmonizar, não comunicar. Ora, não foi um quebra-cabeça, foi um trabalho, menos ainda maluco. Para os alunos, estavam fazendo um trabalho coerente e não um quebra-cabeça. Quebra-cabeça é um brinquedo, um jogo, ou então um problema. E o texto não está falando que os alunos estavam criando um problema ou que os alunos estavam jogando. Portanto, a expressão quebra-cabeça maluco foi usada em sentido figurado. Portanto, na letra C de casa, há sentido figurado. Ora, e se na letra C há sentido figurado, a resposta é D de dado. Na D de dado não há sentido figurado. Portanto, você preenche, porque não há sentido figurado, já que nas três anteriores há, em uma alternativa não deve haver, então achou a resposta. E de fato não há. Fui homenageado certa vez por 2 turmas de uma escola. O autor está falando aí do fato, do ocorrido, da homenagem que recebeu. Ok? Muito bem? Então vamos para a questão 7. Não há palavras empregadas em sentido conotativo em. Não há palavras empregadas em sentido conotativo em. Letra A. Eu estava com a cabeça quente. Enfiou a cabeça em uma panela e ferveu? Ateou fogo na cabeça? Claro que não. Então a cabeça quente aí é uma expressão usada em sentido não próprio, mas sim em sentido figurado. Então há sentido figurado na letra A. B de bola. Curiosidade é uma coceira que dá nas ideias. Curiosidade é coceira e ainda que dá nas ideias? Você já coçou suas ideias? Veja que a palavra coceira não está sendo usada para indicar coceira propriamente dita. E ainda nas ideias, portanto, sentido figurado. Há sentido figurado.
Então vamos para a C de casa. Aquelas ferramentas e o que eu estava fazendo a fascinavam. Ah, professor, estou meio em dúvida aqui. Se você ficar em dúvida em alguma alternativa, vá para a próxima alternativa. Então vamos à letra D de dado. Os seus olhinhos curiosos vão ser subtraídos do fascínio das coisas do mundo. Os seus olhinhos curiosos vão ser subtraídos, arrancados, extraídos, tirados do rosto? Claro que não. Então, olhinhos vão ser subtraídos, não está indicando que esses olhos vão ser arrancados, extraídos do rosto. Portanto, é sentido figurado. Na letra D de dado, há sentido figurado. Então, se há sentido figurado, uma resposta deve ser a certa. Portanto, letra C de casa é a resposta. Não há sentido figurado. De fato, não há. Aquelas ferramentas e o que eu estava fazendo a fascinavam. Tudo tranquilo? Tudo certinho aí? Então, muito bem. Espero que você tenha compreendido, que tenha ficado claro para você o assunto e como a FADESP vem explorando, certo? Muito bem. Muito bem. Então, revisamos sinônimo, antônimo, sentido próprio, sentido figurado. Vimos como vem sendo explorado na prova FADESP. Vimos questões de 2011 até 2016. Eu quero dizer a você que exatamente nesse estilo, nessa linguagem, a sua prova do concurso da Polícia Militar será elaborada. A banca não muda o estilo, a banca muda os textos, mas não o estilo. Eu tenho fé em Deus que você irá chegar à sua prova e vai lembrar de todas as nossas aulas. Você lembrará porque Deus tocará seu coração. Nosso trabalho é abençoado, nosso trabalho vem de Deus. Fique firme, fique na fé. Colabore revisando, estudando, tenha fé, vá na fé. As técnicas que estou ensinando a vocês são infalíveis, mas vocês precisam ser fiéis a essas técnicas. Todos que vão assistir a essas aulas, e você em especial que está assistindo a essa aula, já estou te abençoando em nome de Jesus. Você vai passar nessa prova, porque esse curso está preparando você para resolver toda a sua prova. Muito obrigado e até o nosso próximo assunto, que será o quarto tópico do conteúdo programático. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Fique com Deus.